Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeira a cantar. Te agradeço ainda o porquê na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. escondido tu estás, Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeiro a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Pai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar, e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Com o pé na estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Com o pé na estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Não olhes pra trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Se Deus é o sol, somos a terra, então vamos nos iluminar. Se a vida é a chance de nos melhorar, vamos então aproveitar. Não olhes para trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Com o pé na estrada, na 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 na
evangelizar, se ter novos aromas pra sentir, evangelizar, é se ter a esperança de um porvir. Evangelizar, novos rumos no planeta vamos dar. evangelizar, Se ter novos aromas pra sentir, evangelizar, é se ter a esperança de um porvir. Subirei ao céu em espírito e ali adorarei a Cristo Rei. E vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Olá, caros irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos em mais uma transmissão do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. Hoje nós teremos o nosso irmão Sebastião Ribeiro que é do Centro Espírita Caridade e o Caminho, da cidade de Goiânia, e ele vai falar para nós hoje sobre o tema suicídio e loucura. Antes de nós passarmos a palavra para ele, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos nesse momento a fecharem os seus olhos para a realização da nossa prece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, primeiramente agradecendo ao alto a oportunidade bendita deste momento, agradecendo a Deus pelo dia que tivemos, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por todas as oportunidades benditas que Ele nos concede aqui na matéria. Lembremos também de Jesus, o Mestre amorável, o Mestre querido. Senhor, abençoe, Mestre Jesus, todos os irmãos que se encontram em sintonia, Mestre. Abençoe os seus lares, familiares, amigos, a sua vizinhança. Todos possam receber, Senhor, essas vibrações de paz, de amor, que vão ser derramadas do alto sobre cada um. Muito obrigado, Senhor, que esta vibração possa também alcançar os hospitais, todos os irmãos que se encontram enfermos, Senhor, em dificuldades, outras que possam receber estas vibrações de amor e de paz, Senhor, levando consolo a cada um. Permaneça conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, a gente passa a palavra aqui para o nosso irmão Sebastião Ribeiro, para conduzir o tema da noite, e a gente pede a você que depois da palestra continue sintonizado aí, porque nós teremos o passe à distância com fluidificação das águas, tá bom? Assim que terminar a palestra já entrará o passe à distância. Então, boa palestra para você e é contigo, Sebastião. Muito bem, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós.
para o aprendizado deste momento, né, de estudo, desta noite, deste dia, desta nossa vida, né, que Deus nos concede. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, do item 14, o suicídio e a loucura, que é um tema que sempre atual nos ajuda a entender as diversas dificuldades que o ser humano passa, né? Neste capítulo, bem-aventurados os aflitos, Jesus, na passagem de Mateus, no capítulo 5, os versículos 5 e 6 e 10, ele nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Ele complementa também na passagem de Lucas: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. E bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos a prantos e lágrimas. São Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. E nesse item, no item 14 do Evangelho, Kardec, através dos Espíritos, nos traz essa lição do suicídio e loucura. A lição nos traz a seguinte reflexão: a calma e a resignação, resultantes da maneira de analisar a vida terrena e a fé no futuro, proporcionam ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelos acontecimentos dolorosos que a pessoa não tem forças para suportar. Se pelo modo como o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ela aceita com indiferença e até com alegria os reveses e as decepções que desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que posiciona a pessoa acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem isso, iriam desestabilizá-la. Muito bem. O que é o suicídio? O suicídio, ele vem do latim suicidium, que significa sui, de próprio, e caedere, de matar, né? É o ato de tirar a própria vida. Esse suicídio, ele vem de um grande e excessivo sofrimento que o ser sente, né? Sofrimentos pelos transtornos, sofrimento pelos transtornos que diversos transtornos, né? O afetivo, depressão delirante, a dor, a angústia, e no suicídio se entende que a pessoa busca tirar o sofrimento, a angústia, tudo aquilo que está sufocando, e ela não deseja acabar com a vida, mas ela quer acabar com a sua dor, com o sofrimento, né? Com aquela angústia, com aquilo que ela não entende que esteja lhe acontecendo, e não é desejo de tirar a vida, mas sim de acabar com aquele sofrimento, com tudo aquilo que está angustiando. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós acabamos de ler, nos remete à calma e à resignação. A calma e a resignação são maneiras de analisar a vida terrena, e a fé no futuro dão ao espírito a serenidade. Então, se o espírito está em sofrimento,
o espírito está com dor excessiva, com transtornos diversos, busque a calma, busque a resignação, busque um recurso chamado prece. A prece é um dos recursos que Deus deixou ao ser humano. Muito bem, mas se a pessoa que está com o sofrimento, a angústia, a dor, com exceção aí dos cometimentos na embriaguez ou na loucura, que podem ser qualificados de inconsciente, é certo que, segundo o Evangelho aqui, é certo que seja quais forem os motivos particulares, sempre acontece por causa de um descontentamento. Ora, aquele que está convicto de que é infeliz, se não por um dia, e que melhores serão os dias vindouros, adquire facilmente a paciência. Então, se nós temos fé, a fé no futuro, a fé de que a nossa vida tem relação, a vida humana tem relação com a eternidade, que nós somos espíritos eternos, somos seres que não morremos, como relataremos mais no final, um caso de suicídio em que um espírito feminino traz aí traz o relato de sua experiência de 25 anos na vida. Daqui a pouco nós traremos aí esse relato desse espírito. Mas vamos continuar aqui trazendo outros conceitos para nos fortalecer no fato de que o espírito engana-se ao fugir pela porta do suicídio. Um caso de 1958, recebido pela médium Zínia Orsínia, do Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, assinada pelo espírito Maria Teresa de Barros. Ela nos relata que em a sua vida, depois de tão profundos e prolongados padecimentos, era considerada uma verdadeira bênção divina. Todavia, por causa da sua grande perturbação, ela nada podia dizer de novo, a não ser a dura experiência que adquiriu à custa de muitas lágrimas, né? Foi mulher muito orgulhosa e, como quase todo ente humano, vaidosa e convencida, assim ela relata. E, mais ainda, por ter sido favorecida pela beleza física e pela posição social invejável e pelos pais que toleravam pacientemente todos os seus caprichos, por mais desmedidos que fossem esses caprichos. Tornou-se uma rainha déspota e não se incomodava com o sacrifício dos vassalos. Alegre, feliz e satisfeita em todos os menores desejos, viveu 25 anos. De repente, tudo acaba na vida. E a vida dela também modificou. Ela relata: uma horrível enfermidade dominou o corpo, como eu sabia dominar aqueles que me amavam tanto. Vi-me coberta de pústulas e tão deformada que eu mesma não me reconhecia no espelho. Achei que era uma ingratidão, um absurdo, uma verdadeira injustiça, e desesperada em um acesso de raiva, matei-me. Quando acordei, estava presa numa cova tão estreita e o meu corpo tão inchado que forçava a terra a expandir para ceder no espaço maior. E à proporção que isso se dava, vermes terríveis e famintos enchiam o espaço vazio na ânsia de devorar o meu corpo que não terminava nunca. Louca de medo, gritava, e minha voz não era ouvida por ninguém. Nem sei ao certo quantos anos ou quantos séculos vivia esse sofrimento, talvez uma eternidade. Sentindo a minha resistência se esgotar, lembrei-me de Deus, a quem eu havia desprezado na minha felicidade, e soluçando,
Pedi-lhe que me matasse de verdade, pois eu ainda continuava viva e sofrendo muito. Assim, fui trazida aqui e fiquei aliviada daqueles vermes que me devoravam. Vocês me informaram que eu havia matado meu corpo, mas que minha alma estava viva. E eu estou sem rumo agora. Não sei o que fazer. Receosa do meu futuro, arrependida, quero ser escrava daqueles de quem eu fui rainha. Eu peço proteção e que todos me auxiliem para que eu não volte mais para aquela cova tão escura e tão estreita. Tenham dó de mim, desta infeliz. Assina Maria Teresa de Barros, o espírito que enviou essa mensagem para esse grupo Meimei de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1958, 10 de julho de 1958. Bem, esse caso, para nós entendermos um pouco tudo aquilo que o espírito suicida sente quando passa para o mundo espiritual pelas mãos do suicídio, né? pelo engano do suicídio. Também Chico Xavier conta que uma mãe, sempre as mães, né, procuravam Chico Xavier. Uma mãe chegou com uma dúvida para o Chico. Dizia ela que havia ido ao médico e que esse médico disse a ela que teria que amputar as pernas do seu filho. Seu filho, que já era surdo, mudo, cego, não tinha os 2 braços. E o Chico, inspirado pelo Emmanuel, disse à mãe que aquele espírito havia em várias outras existências atrás, ele havia buscado o suicídio pelas próprias mãos, havia errado muito e havia suicidado em outras existências. Então ele havia pedido encarecidamente que naquela existência fosse tolhido, né, de todas as formas, para que não procurasse novamente o suicídio. E aí o Emmanuel disse ao Chico: diga à mãe que deixe o médico cortar as pernas. Então, nós às vezes temos quando iremos reencarnar, nós pedimos a Deus nosso Pai, a misericórdia infinita, que não nos deixe cair nas tentações, né? E assim o suicida também busca, através dos pedidos, que não caia novamente nos erros. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no livro 4, em que fala das penas e gozos, na pergunta 943, Kardec faz o seguinte questionamento, a seguinte pergunta para os espíritos: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? A resposta dos espíritos: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então vamos anotando aí as respostas, os tópicos dessa resposta do Espírito, né? Então, o desgosto que temos, né, pela vida, o excesso de sofrimento que às vezes nós mesmos trazemos, ou que nós visualizamos de forma, com a visão um pouco diferente. Então, os Espíritos nos mostram que são motivos que é feito de ociosidade, falta de fé e também a falta de saciedade. E aquele que usa a sua faculdade com fim útil, né? Estuda, trabalha, né? Serve ao próximo. Esse, naturalmente,
né, que é um fio útil e suas aptidões naturais de servir é a honra que nos compete, já relata Emmanuel, o espírito de Emmanuel, né? O trabalho nada tem de árido, é a vida, né? Caminha-se muito rapidamente. E aí suporta as vicissitudes com paciência, com resignação, com coragem, né? E buscando, esperando, né, naturalmente, a felicidade que o espera após na continuidade da sua vida. Na pergunta 944, também Kardec faz a seguinte pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, lei da vida. Só a Deus assiste o direito de dispor da vida, que foi Ele que nos deu a vida. Então, a Ele dispõe-se esse direito de nos dispor da vida. E esse suicídio é uma transgressão da lei. Kardec continua perguntando: não é sempre voluntário o suicídio? A resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, nós relatamos aqui no início que o suicídio ele é um excesso de sofrimento, um grande sofrimento do ser, né? O suicídio é o ato de tirar a própria vida e, através desse sofrimento, as pessoas buscam acabar com o sofrimento e não com a própria vida, mas o suicídio é uma transgressão. O louco que se mata não sabe o que faz, porque ele está num momento de sofrimento, num momento de frustração, numa angústia dolorosa, né? E pergunta ainda Kardec: o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Tudo isso que nós falamos anteriormente. Quando ele está com desgosto, né? O que se deve pensar disso aí? A resposta dos espíritos: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Foi o que ele relatou aqui na pergunta anterior, que se nós usarmos as nossas faculdades naturais para o trabalho, para o estudo, para o trabalho voluntário, o trabalho de auxílio ao próximo, né? Ele responde dessa forma na pergunta 945: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, não se pode, segundo o que está relatado aqui nesse questionamento de Kardec e a resposta dos Espíritos, nós usarmos o argumento, e nós vamos ver no caso, aqui no final da nossa conversa, os argumentos de que o desgosto da vida, né? Vamos continuar. Mais um questionamento. E do suicídio? Pergunta 946. E do suicídio cujo fim é fugir aquele que comete as misérias e as decepções deste mundo? Parecida, né, a pergunta. Se é angústia, sofrimento, misérias e as decepções. Os espíritos respondem: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecer-lhes por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde crueldade, vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o infeliz a esse ato de desespero sofrerão. Bem, é outro questionamento aqui, né? Então, os Espíritos nos falam que para aqueles que buscam às vezes a fortuna, às vezes falam de pobreza, não devem usar esse argumento para buscar tirar a vida, né? Bem,
um outro questionamento que também nós ainda faremos aqui. Os que hajam conduzido o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? E aí a resposta: esses, ai deles, responderão como por um homicídio. Então aquele que, dentro da sua condição, não ajudam, vamos dizer, que auxiliam ou são instrumentos para que aquela pessoa se suicide, né? A pessoa é levada ao suicídio pelo desespero, por um momento. Aqueles que contribuíram para isso também responderão como por se fosse um homicídio. Muito bem. Bem, meus amigos, continuando aí a nossa conversa desta noite, nosso estudo, também José Manuel Bertolotti traz ainda uma definição do suicídio. O suicídio é uma situação de crise na vida que é absolutamente evitável. É uma eventualidade que ocorre geralmente na vigência de uma doença mental. E é importante que cada cidadão se sinta responsável pelo vizinho ou parente que ele percebe estar em crise. Então, nesta definição aqui também de José Bertolotti, José Manuel Bertolotti nos remete também a nossa responsabilidade que temos para ajudar o nosso próximo. Ele diz que é uma situação de crise, o suicídio, que é uma eventualidade que pode ser auxiliado pelo vizinho, pelo parente que ele percebe estar na crise. Então nós podemos auxiliar, nós podemos ser instrumentos, nós podemos ajudar, não é? E são várias situações em que nós podemos contribuir, não é? Por exemplo, na adolescência, nós podemos entender, e está lá no livro Vossos Jovens Profetizarão. E aí, numa linguagem simples para a juventude, os espíritos que participam desse livro, Luiz Sérgio, né? um livro de Luiz Sérgio, do espírito Luiz Sérgio, e lá também está Ivone Pereira, que participa da caminhada e dos casos que acontecem nesse livro. Então, eles dizem, na linguagem para o jovem, você jovem que está nos acompanhando, suicidar-se é como jogar suicidar-se é como jogar fora o ano letivo, que uma vez perdido deverá ser recuperado. Certamente, e certamente será em dolorosas condições, com mais esforço, né? Aqueles que têm um corpo perfeito, que é na verdade o material escolar com o qual voltamos à escola do mundo, poderão ter de retornar em corpos limitados devido ao suicídio. Voltarão com enfermidades crônicas para que possam avaliar quanto a vida é preciosa. Então, outra forma de também nós fazermos aí a reflexão importante, né, de que a vida é muito importante para nós fazermos uma avaliação. Serve para nós também, para todos nós, em qualquer idade, perceber o quão valiosa a vida. E faz aqui, né, uma comparação com o ano letivo, o ano escolar, em que nós possamos entender que nós teremos que fazer recuperação, né, voltar novamente e usar o material escolar que não será como o material escolar usado, né, naquele ano que se encerra, naquele ano que nós abandonamos, né? Tem que retornar aí em corpos limitados, com outras condições, para avaliar o quanto é preciosa a nossa vida. Também Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele fala que o autoaniquilamento
situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em uma situação muito pior. Então, às vezes, você está numa situação que não está muito boa e o suicídio te leva a uma situação muito pior. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a prece, no item 71, o capítulo é o capítulo 28 do Evangelho, está lá bem no finzinho, né, do Evangelho, a coletânea de preces espíritas. Então, é relatado que o suicida é qual prisioneiro, né, que de sua prisão foge antes do término da pena e quando recapturado é tratado mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que supõe escapar às misérias presentes e mergulha em mais acerbas infelicidades, mais sofrimento, né? Então, aquele prisioneiro que foge da prisão, ele, quando retorna, quando é recapturado, ele passa por uma mais dureza, mais vigilância, né? Ninguém possui o direito de dispor da própria vida, pois só a Deus compete tirá-lo da prisão terrena, quando julgue conveniente. De qualquer forma, a justiça divina pode suavizar-lhes os rigores, conforme as circunstâncias, mas reserva toda a severidade para aquele que pretendeu subtrair-se às provas da vida. Então, a bondade de Deus pode suavizar a nossa vida. Busquemos Deus, nosso Pai. Buscamos Deus através da prece, buscamos Deus naqueles momentos em que nós sentimos que não estamos tendo força, coragem, né? Porque a prece é um dos recursos que Deus nos concede, né? Está lá no capítulo 25 do Evangelho: buscai e encontrareis, pedi e vos será dado, buscais e encontrareis, batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e ao que bate à porta, abrir-se-á. Em Mateus vem essa passagem em que Jesus nos traz aí esse consolo, né? Que nós busquemos a ajuda, né? Buscai e encontrareis. Essa ajuda é o que os Espíritos nos inspiram, né? Através aí dos recursos infinitos que Deus tem para que nós sejamos socorridos, né? Para que nós sejamos assistidos, auxiliados. E aí outros recursos também nos são trazidos, são concedidos para que nós possamos auxiliar também. Então, quando nós falamos da prece como um recurso, o maior recurso que Deus deixa ao homem, gratuitamente, né? O Chico Xavier nos traz também, no livro O Evangelho de Chico Xavier, em que o Chico, encarnado, ele nos traz aí esta definição, que a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração, vejam bem, ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Então, a fé não é um simples, a esperança, a prece não é um simples balbuciar de palavras vazias, né? É realmente uma fonte para inspiração. Nós buscamos em Deus essa fonte para inspiração. E aí nós teremos que caminhar, nós teremos que fazer acontecer as situações que nos ajudam. Então a prece é uma fonte, né? Deve ser para nós aí realmente essa fonte de inspiração. E mais alguns outros fatores que podem ajudar a proteger contra a tentativa de abreviar a vida, segundo aí a autópsia psicológica,
Então, na revista Unesp, né, revista científica da Unesp, de outubro de 2010, alguns fatores, né, que podem auxiliar, que podem socorrer, que podem ajudar a pessoa que está nesse processo de sofrimento, de loucura, de depressão, de tristeza, né, de dor. Então, são outros recursos que nós podemos auxiliar, ou ser auxiliados, né? Vínculos afetivos bem cultivados, a amizade, né? A amizade, o envolvimento com pessoas, não é? Vínculos afetivos bem cultivados. O bom relacionamento com a família. Também nós temos este envolvimento da família. Ter filhos, né? A solidão também às vezes proporciona essa angústia, esse aperto, né? Então, ter filhos também é um dos fatores que nos é relatado por essa autópsia psicológica. Ter uma crença espiritual. Então, crer que há algo além da vida, crer na vida espiritual, porque só a vida material realmente ela nos decepciona muito, né? Se nós não tivermos algo para controlar, para auxiliar essa caminhada na nossa vida material, que é essencial, mas que não é só a vida material, né? E alguns outros fatores, vamos colocar aqui coisas que também nos ajudam a entender e particularmente essa passagem em que diz que o suicida não sofre eternamente, porque erroneamente a gente fala perdeu a vida, né? Perdeu a vida, não perdeu a salvação, vai sofrer eternamente, não tem mais salvação. Olha só do livro Os Tutelados de Maria. A misericórdia divina nos mostra que as penas não são eternas e que mesmo os filhos reincidentes em erros seculares serão reconduzidos a novas estradas de onde poderão reiniciar a caminhada. E os efeitos da prece que nós falamos, né, para o suicídio. Isso aí, quem nos relata é Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira. Veja só como o suicida recebe no mundo espiritual, como o suicida recebe os efeitos da prece. Havia em cada dormitório um aparelho muito parecido aos aparelhos de televisão, que transmitia em sua tela todas as imagens e sons que nos eram dirigidos em preces. Quando na Terra alguém se lembrava de orar por nós, sua imagem aparecia na tela e ouvíamos o som de suas orações, né? Quando nós falamos lá a respeito do socorro através da prece. Então nós precisamos realmente orar pelos nossos irmãos suicidas, daqueles que ainda não suicidaram, daqueles que já suicidaram também, né? E Jesus também, um outro consolo para todos, né? Pensa de preferência naqueles cujas mentes não desfalecido sob as penalidades do suicídio. Vou ler de novo. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecidos sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os a muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Essa é uma passagem de nosso Senhor Jesus, né? Em que ele relata que entregou a nossa Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré, para que pudesse, sob a inspiração maternal e caridosa, erguê-los para Deus, né? Muito bem, meus amigos. Nós agradecemos muito aí este momento em que estivemos juntos, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo,
Aqui há bastante recursos também, né? São as lições que os Espíritos nos traz para nos ajudar, para nos auxiliar, nos inspirar em momentos em que nós possamos, em que momentos em que nós sentirmos dificuldades, ou mesmo inspirar nós para ajudar aquele que sente a necessidade de socorro. A biblioteca espírita é vasta, né? Os livros espíritos, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros de Emmanuel, de André Luiz, né? No livro Ação e Reação. São vários casos lá em que nós podemos nos inspirar para auxiliar, para ajudar aos amigos, aos conhecidos, aos parentes, aos familiares, mas ajudar também a nós próprios. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. Muito obrigado. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em formas de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo,
ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Damos graças a Deus pelo estudo da noite, pela reflexão trazida pelo nosso irmão Sebastião. A gente agradece a ele, pelo tempo, pela disponibilidade, por trazer esse estudo até nós. Muito obrigado, Sebastião. E antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, a gente deixa aqui um convite para você. Nos dias 17 e 18 de julho, vamos realizar o Encontro Fraterno Alta de Souza. É um encontro espírita, vai ser um encontro online, totalmente gratuito. Crianças, jovens e adultos podem participar. E o que você precisa fazer é apenas realizar a sua inscrição. Para isso, você acessa encontroespírita.com.br, escolhe lá os cursos que você deseja estudar e pronto, né? A sua inscrição estará feita, só aguardar aí o dia do evento que a gente vai comunicar a você como que você vai fazer para participar no dia. Então, todos podem participar. Acesse aí encontroespírita.com.br e faça já a sua inscrição. Qualquer dúvida que você tiver, lá no site tem um botãozinho do WhatsApp onde você pode chamar no WhatsApp e enviar a sua dúvida, ok? Tudo bem, agora a gente vai fazer o encerramento da nossa reunião pública com a prece final. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade. E nesse momento encerramos com a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja.